mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um Podinista. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que é extremamente importante para a gente ter uma consciência de outros espaços, outras pessoas e a gente aprender com elas. Eu tô aqui hoje com o Brian, que é um homem trans, e a gente vai entender um pouquinho sobre todo o processo que ele passou e está passando. E lógico, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente está falando um pouco sobre a experiência dele e que a gente tem que respeitar todo esse processo. Então, vamos ouvir com o coração aberto, a mente aberta, para a gente principalmente aprender, que é o mais importante. Então, antes de começar, antes de eu mostrar ele para vocês, siga a gente nas redes sociais, ajuda esse projeto. Podinista precisa de você para a gente continuar aqui trazendo pessoas que vão te incentivar e vão incentivar a sociedade, né? Virar uma pessoa não, né? Você vai virar uma pessoa melhor, mas a sociedade também vai melhorar. Bom, Brian, antes de começar, se apresente. Quantos anos você tem? Quem você é? Oi, pessoal, eu sou o Brian, eu tenho 26 anos. Atualmente sou promotor de vendas, trabalho em shopping e eu sou um homem trans. Você vê o sorriso no rosto? Então é isso, gente, tá no lugar certo. Bom, vamos começar no começo, né? A gente, antes de gravar, já estava conversando um pouco sobre o seu processo, mas eu queria voltar até um pouco antes da decisão de você se entender como um homem trans. Como que foi a sua adolescência? Olha, foi uma adolescência bem conturbada, porque antes eu me entendia como uma mulher lésbica, que tinha... E eu morava no interior, eu morava no Paraná. Lá você não tem informação, né? Você não tem a informação ali na sua mão, que nem você tem numa cidade grande. Então eu não sabia nem o que era ser uma mulher lésbica. Muito menos um homem trans. Não sabia. E meus pais são evangélicos. Então eu sempre tive ali dentro da igreja, dentro daquela bolinha ali. Então foi bem difícil, foi uma luta comigo mesmo. Porque para me entender, para se entender é um processo. É um processo longo e você precisa ter calma. Você precisa estar com o pé no chão, senão você acaba se perdendo. Uhum. E nessa época, assim, quando você se identificou a princípio como uma pessoa lésbica, uma mulher lésbica, ali foi um pouquinho para você já começar a se apropriar da sua identidade? Você acha que foi um primeiro passo? Foi, claro, com certeza. Eu acho que a maior dificuldade para mim, na verdade, foi entender onde eu estava, o que eu queria ser, o que estava acontecendo dentro de mim. Porque eu acho que com uns 13, 12 anos eu fui e cheguei a conversar com a minha mãe e falar: mãe, tem alguma coisa errada. E é aí que a gente já vê um pouco de preconceito seu mesmo, né? De falar que tem alguma coisa errada. Uhum. Como eu não sabia, não conhecia ninguém, não tinha como conversar com ninguém, a primeira pessoa foi minha mãe. Aí eu cheguei na minha mãe: mãe, tá errado, eu tô sentindo atração por mulheres. E como ela era da igreja, a primeira coisa a se fazer é dizer que não tá certo mesmo. Uhum. Falar: não tá certo, a gente vai procurar e entender o que tá acontecendo, vamos conversar com o pastor. Então, sempre, é aí que tá errado, né? Sempre levar pra religião para ajudar. Só que ajudar te mantendo onde você deveria estar. Eu derrubando Exatamente. Onde você deveria estar. Exatamente. Aí, e era muito difícil porque eu não podia usar as roupas que eu queria, eu não podia cortar meu cabelo. E uma coisa que é muito da nossa identidade é o cabelo. O cabelo grande era a primeira coisa que me incomodava. Eu falava, pô... E eu não entendi o porquê que me incomodava. Eu achava que era só porque eu queria me parecer um pouquinho mais masculino, que era meu. Era minha identidade, eu achando que tava tentando me encontrar ali. Aí eu conversei com os meus pais e
ali eu já vi que não ia dar certo essa conversa. Não ia rolar. Meu pai sempre foi um cara muito bravo, muito rígido. Mas eu entendo até o jeito dele hoje, mas naquela época foi bem difícil. Foi bem difícil me entender e entender eles também. Você precisou sair da casa dos seus pais para você conseguir se sentir mais livre com isso? Sim, eu fugi de casa com 17 anos. Eu tive que fugir de casa e vim para Sorocaba. A partir daí, eu consegui ser um pouquinho mais eu mesmo. Mas você fugiu, veio pra cá na casa de algum conhecido ou veio tipo, com Sim, mala e sim. foi só? É que na época eu tinha um outro relacionamento e ela morava aqui. Daí eu acabei vindo pra cá, porque eu percebi que não ia adiantar eu continuar lá, porque eu tava vivendo o que eles queriam que eu vivesse. Do jeito que eles achavam que era o certo. A historinha que eles queriam. Exato. Eu não podia escolher minha roupa, eu não podia escolher meu corte de cabelo, eu tinha que pedir permissão pra usar o que eu queria usar. Aí chegou aos 17, é um momento que você olha em volta e fala assim, pra onde é que eu quero ir? Porque você já tá chegando à sua maioridade e quer saber, quer se entender e saber qual que é o próximo passo. Então eu olhei em volta, percebi que ali eu não ia sair do lugar, ia continuar vivendo aquela vida. Aí eu falei, não, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer alguma coisa pra sair disso aqui. Aí eu tive que fugir de casa. Fugir de casa foi o primeiro passo, foi só a primeira gotinha. Sim. Porque daí eu ainda assim achava que eu era uma mulher lésbica. E ponto. Pra mim era só isso que existia. Eu não conhecia nenhuma pessoa trans, então pra mim era isso. E nem chegou a pesquisar nada na internet antes disso? Nada. E eu lembro, bem vagamente, eu com 5, 6 anos, que eu sempre fui muito da igreja, né? Ajoelhado no pé da cama de casa, pedindo pra Deus pra acordar menino. Que eu queria acordar no outro dia menino. E eu lembrava disso, mas era como se eu só queria acordar menino para poder sentir o que eu sentia por outras mulheres. Então, não porque eu me sentia mal com o meu corpo, mas para sentir aquilo tranquilamente, sem culpa. Sim. Então, acho que foi ali que começou o processo de, será que... E é um processo de questionamento, então, primeiro, né, interno. Você vai se questionando, tipo, mas por que as coisas são assim? Mas por que eu sinto assim? Será que é errado mesmo? Exato. Será que existe certo ou errado? Exato. E como não tinha informação, pra mim era só isso. Só podia ser isso. E eu conheci uma mulher lésbica na época, que foi muito amiga, foi muito companheira e me explicou muita coisa. Só que ela também, como é uma cidadezinha pequena, não tem informação, a gente não sabia que tinha... Outros processos, outras coisas. Exatamente. E na época a gente não tinha tanta internet também. Então... E isso a gente tá falando o quê? Uns 10 anos atrás? 10 10 anos atrás, acho que até pra mim. A gente não era uma coisa que a gente falava. A gente falava de gay e lésbica e ponto. Não tinha mais, não tinha mais. Então eu não sabia. Aí a hora que eu cheguei aqui em Sorocaba, que eu cortei meu cabelo, comecei a vestir as roupas que eu queria, eu falei, nossa, agora eu tô realizado. Tô no céu. Tô no céu. Era isso que eu queria. Só que daí começou outro processo. Que daí eu percebi que não era isso. Não era só isso. Aí eu comecei a me questionar. Falei, o que eu tô querendo? Não tô entendendo. Ainda tem alguma coisa que me incomoda. O que é? E esse processo você fez sozinho? Sozinho. Nem psicólogo, médico, nada. Sozinho. E também os seus pais, nessa época, você não tinha contato? Eles moram ainda no Paraná e eu aqui. Então era uma vez por ano. É uma vez por ano que eu vou pra lá. Então... E como que é a situação agora lá? Hoje é mais tranquilo. Ainda é difícil pra minha mãe lidar e me chamar no masculino, mas ela dá umas enroscadas, mas tenta. Já meu pai não quer nem conversa. Pra ele não tem assunto, não tem discussão.
Quando eu falo sobre isso, ele fecha a cara e hoje eu aprendi a aceitar esse lado dele também. De entender que para ele também é difícil. Então... Para eles também é um processo de aceitação. Exatamente. Não. Então uma mudança para eles também. Eu deixo ele no processo dele e falo para ele, ó, pai, esse sou eu e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô feliz assim. Hoje eu sou um homem feliz. E muito desse homem que eu sou é graças a você também. Aí ele só fica quieto. Certeza assim. Que ele emociona, mas sai de perto, né? Certeza. É durão, né? Mas... mas todo homem, eu vejo meu pai mesmo. Meu pai, eu falo, pai te ama. Ele fala, obrigado. Ah, entendi. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Não fala de volta. Então, eu acho que isso é muito da criação antiga. Exato, então, que homem não pode ter emoção, que tem que ser aquele ponto e acabou. Então, é interessante que a gente também tem que ter um pouco de compaixão com todos que estão à nossa volta, porque é um processo, só acaba sendo um processo para todo mundo. E sem contar que eu vejo ele uma vez por ano. Então, cada vez que ele tiver um baque. Exatamente. Cada vez que ele me vê, é alguma coisa diferente que tá em mim. Às vezes eu mando um áudio para ele, daí ele percebe uma diferença na voz, mas não é a mesma coisa de me ver todos os dias. Eu acho que se a gente tivesse um contato mais frequente, a coisa podia ser diferente. A gente podia ter evoluído aí num processo maior. Só que como a gente se vê com menos frequência, é mais difícil para ele. Sim. Porque na cabeça dele ainda é eu de antigamente. Dos 17 anos que saiu lá do Paraná, que saiu da casa dele. Então, não é ainda o Brian Leonardo de hoje. Então, para ele deve ser difícil. E quando que começou o seu processo de medicação mesmo para se tornar um homem trans? Ou antes mesmo da medicação você já se intitulava um homem trans? Não. Foi, eu acho que com uns 22 anos, 21 mais ou menos, eu comecei a pesquisar. Porque daí eu comecei a sentir que estava me afetando mais. Aí eu comecei a ver vídeos de pessoas trans. O meu primeiro contato foi com o Tarso, que na época foi a primeira pessoa que eu achei na internet. Aí eu vi que era um homem trans. Eu falei, o que é um homem trans? Aí eu fui pesquisar. Aí eu me acabei em pesquisas, em saber como funcionava, qual que era o processo, o que era ser um homem trans. Na hora que eu li o que era ser um homem trans, o que realmente era, eu falei, é isso aqui. Esse sou eu. É isso que tá me incomodando. Eu não tô me sentindo bem com o corpo que eu tô dizendo que é meu. Porque parece que não é. Aí eu comecei o processo para entender se eu queria ou não fazer a transição. Porque daí eu falei, putz, eu vou ter que passar por todo o processo de novo, de falar com os meus pais, de falar para a sociedade quem eu sou, de mostrar para todo mundo que não é isso, que todo mundo que está acostumado agora a ver eu assim, como uma mulher lésbica assumida, não é isso mais. Eu sou um homem trans e agora eu sou hétero. Tipo, vira inteiro, né? Aí você fala, pô, não vai ser fácil. Eu vou ter que passar por tudo aquilo de novo. Aí chega a dar até uma agonia de você falar, não vou. A ansiedade bate forte, né? Porque, querendo ou não, já, pra você se assumir LGBT, já é um processo, principalmente, talvez agora tá um pouquinho mais leve, mas Sim. nunca vai ser bacana. Acho que esse processo nunca vai ser extremamente leve. Então, a hora que você fala que você vai fazer uma transição de gênero, as pessoas falam, que porra é essa? Exatamente. E tem a questão do trabalho, as pessoas que convivem com você, relacionamento, uma par de coisa que... E sem contar dentro de você. Uhum. Aí
dentro de você tá uma confusão enorme, que você não sabe qual que é o próximo caminho, o que você tem que fazer, e não sabe qual vai ser a reação das pessoas. Eu acho que o primeiro medo da gente é como vai ser a reação das pessoas que convivem comigo. Como que vai ser o processo? Entendi. Aí eu comecei a pesquisar para saber como que eu fazia a transição. Aí procurei informações, procurei pessoas trans aqui em Sorocaba. Infelizmente eu não achei nada. Eu não consegui ajuda nenhuma. Quando eu comecei aqui no Podinista a procurar, porque eu falei, esse tema é importante, a gente precisa abordar. Eu falei com amigos LGBT. Aí alguns falaram, olha, não conheço, aí eu encontrei o Carlos falou assim, eu conheço, mandou o seu contato. Aí eu falei, mas putz, acho que eu também queria trazer uma mulher trans. Aí eu comecei, não achava, eu falava, não. Eu lembro que quando eu fazia teatro, na prefeitura, tinha uma mulher que era recepcionista e eu acho que ela era trans. Só que naquela época a gente olhava, falava assim, acho que ela fez plástico, alguma coisa assim, e continuava. Porque via que tinha um pouco de afeição, era diferente mesmo. E não sei se naquela usava hormônios, sabe? Né? Ficava turvo. Eu falava, será que eu consigo encontrar ela? Não consigo encontrar. Então você está escutando esse podcast e você é uma mulher trans, manda uma mensagem pra gente que a gente quer conversar com você também. E daí eu fico me perguntando, essas pessoas, será que elas também não querem ser encontradas? Tipo, falando por você. Você gosta que as pessoas cheguem e falem, você é um homem trans e comecem a conversar sobre isso? Ou... Olha, eu não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum problema. Tanto que eu acho que é legal a gente estar aberto para conversas. Porque muitas vezes a pessoa não conhece, não tem informação. Hoje é mais fácil você ter informação. Você tem o celular aí na palma da mão, que você consegue rapidinho procurar e achar tudo que você quiser. Mas tem muita coisa que, se você procurar na internet, vai deixar você ainda mais confuso. Então, você ter alguém, uma pessoa trans ali próximo, que você sabe que vai conversar com você com tranquilidade e não vai rasgar ou se sentir mal de você perguntar, é bom, porque daí ele fala assim, eu consigo me sentir tranquilo em conversar com essa pessoa e perguntar o que eu tenho curiosidade em saber, sem invasão também, lógico. Né? Tudo tem Simon Call. Mas tirar abrir a cabeça também. Porque eu sinto que hoje a gente tem aí essa coisa do cancelamento. Muitas vezes a gente não consegue chegar a dar informação pro outro. E eu acho que se a gente for com a cabeça mais aberta e, tipo assim, explicar pra pessoa, conversar. Às vezes ela não sabia que aquilo ia fazer mal pra alguém, ou falou sem querer. Então, se você estiver tranquilo pra ouvir o outro também, a gente vai ter uma troca mais legal. Você vai conseguir dar informação pro outro e às vezes a pessoa até evolui um pouquinho mais. Então, eu sempre fui bem tranquilo quanto a isso. Então, no trabalho, que normalmente sempre vem perguntar, surge o assunto. Então, eu sou bem tranquilo. Isso assim, eu vejo isso maravilhosamente bem, porque é uma forma até de você fazer uma mini terapia, né? Você faz uma mini terapia de falar sobre isso e você fala, olha, tô falando em voz alta, acho que eu nem tinha parado pra pensar nisso. Exatamente. Abre a nossa cabeça também, porque às vezes a gente, uma pergunta que a pessoa vem fazer pra você, nem você mesmo sabia que aquilo talvez podia incomodar, ou pensar naquela pergunta, ou falar assim, eu não sei qual que é a minha opinião quanto a isso. Então, eu deixo muito livre para os meus amigos perguntarem, para as pessoas, às vezes até as pessoas que acabaram de me conhecer, perguntar tranquilamente. Então, acho que para mim é bem tranquilo. Isso é maravilhoso. Bom, então voltando lá para o início então da sua transição. Por onde que você fez esse processo? Primeiro eu comecei a fazer sozinho, né? Que é algo
bem arriscado. Como eu não estava encontrando nenhum lugar aqui em Sorocaba. E o lugar que eu achei para fazer a transição, eu tinha que ficar indo até São Paulo para começar um processo, porque pelo SUS você precisa esperar 2 anos para conseguir a primeira aplicação da testosterona. Você precisa fazer um acompanhamento psicológico por 2 anos para daí você começar, para a médica te dizer assim, agora você pode. Te liberar para fazer o Tá tratamento. tudo bem, então você já se entendeu, já sabe que é isso que você quer. Então tá aqui um laudo, ela tem que te dar um laudo para você conseguir ter a aplicação da testosterona. Aí você tem que ter um acompanhamento médico com endócrino. E na época eu trabalhava. Então eu tinha que ir pelo menos 2 vezes na semana para São Paulo. E para São Paulo. Se você não é de Sorocaba para São Paulo é de pelo menos 1 hora, 1h30 de viagem. E daí ainda fazer o atendimento e voltar já deu mais de 3 horas fora do trabalho. Já perdi meu dia inteiro de trabalho. Então tava me prejudicando muito no trabalho. Eu tinha que ir para lá, às vezes, só para marcar a consulta. Então, se minha consulta era num dia, eu fui lá, tive a consulta, eu não consigo marcar no mesmo dia. Eu tenho que voltar no outro dia, de manhã, para conseguir marcar. Isso acabou me prejudicando muito no trabalho. E aqui eu não estava encontrando nenhuma ajuda. O SUS daqui não sabia como fazer. Pelo convênio também não conseguia. Particular, ninguém sabia como agir, como fazer, o que era. Tava todo mundo perdido. Eu falei, vou ter que procurar de outra maneira. Aí eu comprei sozinho. E consegue comprar? Consegue. Na farmácia mesmo, se eu chegar a pedir... Não, daí é uma coisa legal. É uma coisa legal. É uma coisa legal. Porque a gente só consegue a testosterona com uma receita médica. E se você não tem a receita, você não compra. Entendi. Mas tem outras pessoas que vendem. Ou seja, tudo subentendido, né? É meio complicado, gente, mas vamos lá. E daí como que foi? Você fazia uma automedicação. Isso, eu fazia. De acordo com as coisas que você pesquisou na internet. Exato. Fazia um ciclo que eu achava que era melhor pra mim. É lógico que a gente quer um processo rápido. Então eu vou fazer um ciclo mais rápido. Ai, meu Deus, dá até nervoso. Porque eu fiquei pensando, todo dia lá colocando um pouquinho de testosterona e rezando pra nada dar errado. Exato. Em 15 dias eu ia lá, pegava uma ampola, aplicava. Mas ele não fazia nenhum outro acompanhamento médico? Nenhum outro. Nada, nem nada. Assim no SUS normal, endócrino, nada. Exame de sangue, nada. Nada. Ai, que assustador. Eu queria fazer um comentário. Eu acho bacana você falar sobre isso, porque essa é a realidade de 98% da população brasileira. E a gente sempre recorre, independente do que a gente precisar resolver na nossa vida, a gente sempre recorre para um caminho que a gente não precise de tanta burocracia e tantos empecilhos. Que é o jeitinho brasileiro, né? Exatamente, é o jeitinho brasileiro. E a gente não consegue olhar para você e falar assim, que errado que você fez, porque não é o caminho que você encontrou para alcançar o seu sonho e sem prejudicar as outras pessoas. Você estava correndo atrás do que era você estava vislumbrando de necessário para você continuar vivendo da melhor forma possível. Então, eu acho que é legal a gente pontuar que, apesar disso, você conseguiu e hoje você representa um número de pessoas aí no Brasil que também passam pela sua realidade. Então, talvez o problema não esteja em você que foi atrás de outros meios para conseguir. O problema está na saúde ou na falta de acesso, na falta de que é o que ele falou antes. Ele procurou o SUS. Mas o SUS não tinha suporte. Então, onde que essa pessoa vai procurar suporte? No que pode ser feito. Então, assim, a minha aflição é por conta da saúde. Porque a gente sabe, qualquer medicamento a mais pode dar um bug geral, né?
Pode. Então, a minha aflição é pelo medicamento, não porque você fez o que você tinha que fazer. Vamos deixar claro. Que ela é anti-medicamentos todos do mundo. Ai, não. Aí depende dos medicamentos, vamos deixar claro. É só os da natureza que ela aceita. Eu gosto de natureza. Não, ela me zoa porque que nem tô com cólica, eu fico tipo, não estou com cólica, tô suando, passando mal, com quente o corpo inteiro, aqui ó, tremendo, e eu tô assim, eu não vou tomar remédio. Né? Não vou tomar remédio. Daí assim, eu pelo menos tenho mais dor se eu coloco coisa quente. Então eu falo assim, eu vou deitar no chão. Aí eu deito no chão. Tá tranquilo. Aí dá uma passadinha e eu falo, não, tá tudo bem, tá vendo? Meu corpo consegue sem medicamentos. Mas nesse caso não tem como. Então a minha aflição é mesmo a de não ter um acompanhamento. Sim. Porque eu falo isso agora porque eu espero que o processo no SUS esteja um pouco mais fácil. E quem estiver ouvindo e precisar passar por esse processo, faça com consciência do que você está fazendo, tome cuidado, se cuide, porque eu acho que o mais importante é você ter a vida que você quer ter, que é o que você estava buscando. Então, se você consegue ter um acompanhamento, vai no acompanhamento, tenha um mínimo de controle que você consegue ter nesse processo. Mas continue a sua história, vamos lá. Então, daí eu continuei fazendo isso em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo por conta. Só que chegou num período que eu também não larguei mão. Eu tava no momento de querer curtir um pouco a vida, e com a testosterona, por exemplo, você não pode ficar bebendo muito, que é como qualquer outro medicamento. Se você extrapolar um pouquinho na bebida, você vai tirar um pouco do efeito que causa em você. Então você precisa... E sem contar que eu já não estava fazendo um acompanhamento. E se eu tô bebendo, se eu tô os riscos vão aumentando. Exatamente. Se eu tô fazendo uso de qualquer outra droga ilícita, não vai ser legal, não vai dar certo. Uhum. Então, eu já estava fazendo sem acompanhamento, estava num momento de curtição, que eu acabei me perdendo em bebedeira, saindo bastante. Quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos? Faz 2 anos. No caso você tinha então 23, né? Que você tem 25. Então é a época mesmo de que você quer curtir, você quer ter um pouco de paz, né? Exatamente. Aí eu tava aplicando a hora que eu achava que a hora que lembrava. Esqueci. Vou aplicar hoje. Aí aplicava, aí passava 15 dias, 17, 20, vou aplicar de novo. E como que tava a sua cabeça nesse tempo? Tava perdida. Minha cabeça tava perdida, porque era um escape a bebida. Eu acho que era eu procurando entender onde eu queria chegar. O que tava meio perdido. Eu queria fazer minha transição, mas estava indo devagar, porque é ansiedade. Você quer um negócio para agora. Você quer que o peito seque, você quer a barba, você quer a voz, você quer tudo. Tudo. Na hora que você começa, é uma euforia, é um sentimento, é uma mistura de sentimentos. Você quer tudo para agora. E não é assim. Você tem que ter calma. É um processo. Você vai aplicar testosterona pro resto da sua vida. Eu lembrei de você falando que você rezava pra acordar menino. Era isso que você tava fazendo. Você tava fazendo o que você queria que acontecesse na sua infância, né? De dormir menino, acordar homem. Ai, que bom, agora tudo tá resolvido. Se fosse assim, tava bom. Nossa, todo mundo ia sofrer muito menos. Exatamente. Mas não era assim. Aí, na hora que eu me toquei, o que eu tava fazendo, eu encontrei a minha atual namorada. Aí ela meio que deu uns tapas na minha cara e falou, vamos fazer direito? Pegou no ombrinho e fez assim? Tudo vamos bem? Fazer direito? Acho que você não tá fazendo direito, né? Aí eu dei uma acordada. Eu falei, realmente, eu não tô fazendo direito. Aí eu olhei em volta e falei, era algo que eu almejava tanto, que eu queria tanto e de repente eu larguei mão. Por quê? O que tá acontecendo? Ela meio que me deu um estalo. O que você tá fazendo? Era só você parar no seu caminho e olhar em volta. Eu parei, olhei em volta e falei, o que eu tô fazendo? Quem sou eu? As pessoas já me tratavam no masculino, as pessoas mais próximas,
no meu trabalho, o pessoal já me tratava como Brian. Eu me portava como Brian. Na hora de me apresentar, era o Brian, o Léo. Então, tava indo. Só que aqui no meu corpo eu não tava cuidando. Eu não tava fazendo o que eu realmente queria. Aí eu falei, pô, já tô com 24, quase 24 anos. O que eu tô fazendo? Não tô gastando meu dinheiro em bebida, em farra, e não tô fazendo aquilo que eu realmente quero. Aí ela segurou a minha mão e falou, vamos fazer isso certo? Eu tô com você. Aí eu parei com a testosterona. Aí veio... Vamos fazer certo, daí você parou pra iniciar o processo corretamente, é isso? Porque daí eu falei assim, já que eu vou fazer certo, então eu paro, vou atrás da endócrino, falo pra ela o que eu quero fazer, e eu já tinha o convênio do trabalho. Aí eu falei assim, será que agora já não deu tempo pro convênio e já saber o que fazer, como agir? Então vou atrás. Eu vou fazer o que deve ser feito, independente do que eu tenho que fazer. Mas eu vou fazer certo. Aí eu fui atrás para fazer direito, parei com a testosterona, parei de me auto-aplicar. Fui atrás também de um psicólogo. Aí começa um outro processo, porque tem muitos médicos que também têm o seu preconceito. E eu lidei ali depois de muito tempo que eu não lidava com algo assim, com o preconceito de uma médica. Querendo me perguntar se era isso mesmo, tentando me convencer de que... Não volta atrás. Não é assim. Ai, você tem moça. certeza? Eu falo, moça, eu tenho 23 anos, 24. Você acha que eu não tenho certeza? Você acha que eu já não sei o que eu quero pra minha vida? Eu já não sei quem eu sou? Aí fiz exames, aí eu continuei indo na mesma médica, só que muito incomodado. Eu falei, não dá, vou procurar outra médica, não tem problema, eu vou indo no tempinho certo, sem me apressar, com calma. Só que nisso, quando você para com a testosterona, seu corpo volta a ter um hormônio feminino ali Constante. constante. O ciclo, porque o útero você tem. Sim. Então, os hormônios todos estão sendo liberados. Exatamente. Aí volta a menstruação, um corpo que já estava mais masculino já volta que nem o peito, ele volta a crescer de novo. Um músculo que você já tinha formado já não perde. Seu corpo volta a ser um corpo mais feminino. Os pelos que normalmente eu tinha no rosto param de crescer. Aí vira um processo caótico. E você estava com acompanhamento psicológico nessa época? Sim. Aí eu fiquei muito perdido. Foi um momento da minha vida que foi bem difícil. Aí começou crise de ansiedade, que eu não tinha. Eu não conseguia me olhar no espelho. Que era uma coisa que eu já tinha me acostumado a me olhar, até sem camisa. Eu me olhava no espelho e falava, tá bom, tá indo. Aí quando eu parei com a testosterona, eu não conseguia me olhar. O peito voltou a pesar, as costas doem. E eu uso um compressor, né, para amenizar um pouco o volume do peito. Começou a machucar, porque como o peito estava maior, começou a pesar mais. E era um lembrete constante de que o meu corpo estava voltando a ser... quem você não é. Exatamente. Aí volta a menstruação, que é outro lembrete de que seu corpo é feminino. Foi um momento bem difícil, foi bem difícil. E eu continuei com o processo psicológico, continuei com a terapia, né, tudo certinho. Consegui o meu laudo em agosto para pegar
para conseguir a aplicação da testosterona, porque mesmo com o convênio, você precisa desse laudo para chegar no endócrino e falar aqui, ó, o meu psicólogo liberou, tá tudo certo. Porque se você não tiver bem psicologicamente, a testosterona vai mexer com o seu psicológico também. Lógico, é outra química. Então, se você não tiver bem psicologicamente, vai mexer. Então, você precisa desse acompanhamento e mostrar para sua médica que tá tudo ok, que tá tudo bem, que você vai conseguir passar por isso com esse acompanhamento, você já tá tranquilo e tudo mais. E eu achei uma médica que foi um presente de Deus. Ela é incrível, ela me ajuda demais. E quando eu encontrei ela, eu falei, vai demorar mais um pouquinho, mesmo eu estando com laudo. Eu cheguei nela, falei que tava com laudo. Na primeira consulta, a gente já viu, a gente já conversou sobre cirurgia, a gente já conversou sobre a testosterona que eu ia tomar. Ela já me passou um acompanhamento para eu perder peso. Ela me passou um monte de coisa e eu saí de lá eufórico. Eu falei, nossa, eu não acredito. Agora vai acontecer. Agora vai. Aí ela me passou uns exames e falou assim, ó, na próxima vez, você não precisa nem marcar a consulta. Só traz os exames para mim e eu já te libero para aplicar. Eu olhei em volta e falei, não é possível. Essa mulher tá doida. Tá usando pra minha cara. Não é tá possível que eu fiquei tanto tempo sofrendo e agora ela tá facilitando o É, meu lado. Tá muito. Cadê as câmeras? Tá muito fácil, não tá certo. E esse processo todo no convênio demorou quanto tempo? Olha, eu acho que demorou aí uns 6, 7 meses. Essa diferença do SUS, né, que seria? Porque exato. o SUS seriam 2 anos, depois acho que provavelmente mais 6 meses para os médicos liberar tudo isso. Exatamente. E como eu tava passando uma onda de hormônios no meu corpo, acabou afetando o meu relacionamento, afetou no trabalho, afetou em tudo. E na hora que ela falou pra mim, vai dar certo, eu já levei um baque. Aí a ansiedade vai lá em cima. Aí eu falei, não é possível, ela tá brincando comigo. Fiz os exames, levei pra ela. Ela não tava no consultório, eu falei, tudo bem. Na hora que eu pisei no consultório, a moça falou assim, a médica deixou um presente pra você. A receita da testosterona. Nossa, melhor presente, gente, né? que pessoa incrível. Eu quero o nome dela pra ela vir aqui. Foi incrível, foi muito bom. Uma sensação de nervosismo, entusiasmo, porque eu lembrei do começo, que eu me auto-aplicando, e aquela parecia que era a primeira vez de tudo. É porque, na verdade, eu acho que como você teve que fazer todo o processo antes sozinho, e aí agora você estava amparado de um psicólogo, de uma médica que realmente acreditava no que você estava falando, que te apoiava na situação, é novo, é outra coisa. É outra coisa. Aí fui aplicar, fui comprar, né? A gente pegou uma testosterona diferente, que eu já que era melhor. Ela me receitou uma testosterona pra mim, que era melhor pro meu corpo, que aplico em 3 meses. É uma ampola de, acho que são 5 ml. Fui na farmácia, comprei, tremendo que tava. Saí de lá, nem lembrava da dor da agulha, que tem que ser no glúteo, né? Saí de lá em êxtase, feliz demais, querendo pular, gritar pra todo mundo. Foi incrível, uma sensação incrível. E ver o meu corpo mudando de novo, porque em 3 meses a minha voz voltou a oscilar, porque depois de que você para com a testosterona, a sua voz dá uma caída. Ela volta a ter uma oscilação mais pro tom feminino. Depois que eu apliquei, minha voz começou a oscilar de novo. Aí cada coisinha que mudava era uma felicidade. Eu voltei a me olhar no espelho de novo. Eu voltei os pelos voltaram a crescer. Então cada dia era uma coisa nova. Era uma sensação nova. Então, hoje eu sinto que
eu tô mais feliz comigo mesmo, me aceito melhor. Até essa semana eu parei, me olhei no espelho, sem camisa e falei, pô, tô feliz com o corpo que eu tenho hoje. Tô feliz, mais aceito, eu me aceito melhor. Aí aprendi a agradecer, aprendi a me sentir mais dentro da minha casa, mais confortável, sabe? A minha roupa não tava pinicando mais, não tava me incomodando mais, então foi uma sensação. Quando que foi essa primeira aplicação? Foi em agosto. Agosto do ano passado? 2021. 2021, isso. Depois da pandemia, a gente não sabe mais que ano que a gente tá. Vai indo, né? Vai indo, E durante a pandemia foi dificultoso para você o processo ou foi meio que a mesma coisa? No começo foi mais difícil, porque daí eu comecei a beber dentro de casa. Minha família já tem um processo de alcoolismo e eu achava que não ia chegar até aqui, né? A gente sempre acha que é o outro, que não vai acontecer com você. Aí eu comecei a beber dentro de casa, porque eu não podia sair, não trabalhava. O meu trabalho não dá para fazer home office, porque eu que nem um vendedor, só que eu trabalho para Samsung, representando a Samsung dentro da loja. Então não tinha como eu trabalhar em home office. Então, o que eu tinha para fazer? Dormir, encher a cara e tomar banho. Exatamente. Eu comecei a encher a cara dentro de casa. Aí que começou eu parar de aplicar. Que daí você tá virado todos os dias. Viradão. Sem perspectiva nenhuma. Exatamente. Porque o dinheiro tava vindo. A empresa tava me pagando. Vira uma bola de neve, né? Exatamente. Não, e eu acho muito louco que já vai fazer, sabe? A gente tá entrando no terceiro ano de pandemia. E quanto mais a gente fala com as pessoas, mais a gente vê que a pandemia de alguma forma socou a cara de todo mundo. De alguma forma, exatamente. Né? Socou a cara de todo mundo. Então, quem tava de boa parou de ficar de boa. Quem não tava de boa começou a encontrar o momento de ficar de boa. Então, todo mundo levou um chacoalhão mesmo. Foi. E foi um chacoalhão e tanto, né? Eu me ver como uma pessoa alcoólatra foi difícil. Daí foi um pouquinho de ladeira abaixo, né? Sim. Foi só ladeira abaixo. Aí no momento que a gente voltou a trabalhar, eu percebi um pouco do que eu tava fazendo, daí deu o estalo das coisas. De fazer direitinho. Aí eu conheci ela, a minha namorada, a Ana. Ela tá aqui, gente, ela tá do ladinho. Aí eu até falo que ela me salvou. Ela me tirou aí de uma vida bem perdida. E me fez lembrar das coisas que eu queria. De quem eu era, realmente. Aí, daí tudo começou a andar. Agora tá tudo se encaixando. Tudo se encaixando. Quanto tempo é de tratamento? Existe um fim no tratamento? Não existe um fim. Não existe um fim. É pro resto da vida. Então você vai sempre tomar testosterona. Exatamente. Aí você precisa do acompanhamento, porque como a gente vai ficando mais velho, vai mudando aí a testosterona que você vai usar. Pode ser que você use a mesma testosterona para sempre, mas pode ser também que você precisa mudar a dose. Sei lá, você pode adquirir uma doença ou alguma coisa assim, que você precisa mudar a sua testosterona. Então, é um processo pro resto da vida. A partir da primeira, não só vai até o final da sua vida. E como que funciona a questão das cirurgias, assim? Porque, que nem a gente comentou um pouquinho que o útero, ele libera o hormônio. O testosterona que você toma meio que bate de frente com os hormônios que já tem no teu corpo. O que acontece, quando você começa a aplicar testosterona, corta a menstruação. Você ainda tem uma porcentagem de hormônios femininos no corpo, porém a menstruação você não vai ter mais. Então é necessário
você fazer um acompanhamento com o ginecologista para saber como que tá o seu útero. Porque depois de um tempo, você pode precisar tirar o útero. Então, se você não tiver esse acompanhamento, pode ser que um dia dê alguma coisa e você precisa ir correndo às pressas para tirar. Se você tem um acompanhamento, você consegue ver se tá tudo bem com ele, se vai realmente precisar tirar. Porque tem muito homem trans que ainda quer ter a vagina normal. Quer ter um filho, até tem alguns homens trans que já engravidaram. Então, você precisa ali saber o que, com acompanhamento, saber o que vai fazer. Então, pode ser que continue lá tranquilo, como se estivesse dormindo ali tranquilo, e depois você decida o que vai. E assim, os médicos, né, quando você inicia o processo, eles dão direto a opção de você retirar o útero, ou eles, na verdade, deixam que as coisas vão acontecendo? Então, depende muito do que você pretende fazer. Por exemplo, que nem quando eu fui conversar com a minha médica, ela já me perguntou, você pretende fazer a cirurgia na genitália e tudo mais? Eu falei, não, eu tô bem tranquilo quanto essa parte do meu corpo. Não me incomoda, não tenho problema. Mas tem muito homem trans que tem, que não consegue e quer fazer. E tá tranquilo, vai de cada um ali saber o que te incomoda ou não. O que te faz bem ou não. Aí ela perguntou, você quer ter filhos? Você quer engravidar? Aí depende de você. Você quer engravidar? Você quer ter um filho? Então, se você falar pra ela que quer, aí é um outro processo. Se você falar que não quer e também tá tranquilo, então depende muito do que você pretende fazer, do que você quer fazer, do seu processo. Então... Ai, que maravilhoso saber que tem alternativas, tem como pra cada pessoa. E o que eu fiquei pensando na cabeça, gente, o corpo humano é incrível. A gente é muito top. É muito louco. Porque assim, a gente pode, graças a Deus, que tem essa opção de a gente se encontrar no nosso corpo e alterar o que a gente precisa alterar, mas se eu ainda quiser ser pai, você pode ser pai tipo, da sua barriga. Sim. É maravilhoso. Sim. Quando é um processo, né, pra você engravidar. Você precisa parar com a testosterona, ter o acompanhamento com o ginecologista para ver se tá tudo bem, se você consegue engravidar e tudo mais. Daí, acho que em torno de... Eu acho que menos de um ano você já consegue... Começar a tentar mesmo. Exato. Legal. Mas daí, querendo ou não, você daí para a testosterona até o final da gestação? Sim, não pode. Não pode ter... não pode aplicar daí. Aí você precisa dar uma pausa. E daí é outro processo também, né? Outro processo também, porque daí você volta, querendo ou não, você tá parando um negócio que você lutou a vida toda pra ter, então você tem que ter um acompanhamento também. Aí tá aí o acompanhamento psicológico, porque você vai precisar. É lógico, eu não sei, eu não posso falar pra você como que é, porque eu não passei. Mas eu acredito que seja uma mistura de sentimentos, porque você tá realizando mais um sonho, que é ser pai e gerar uma criança, que é lindo demais. E também dando uma pausa na sua transição. Sim. Então você tem que estar ali bem consciente das suas decisões. Você tem vontade de ser pai? Não. Não? Não, é porque você falou assim, é tão lindo. Eu falei, não, é lindo, eu acho lindo, mas eu não me vejo sendo pai. Pode ser que mais pra frente eu queira adotar uma criança, acho que ainda é tão lindo quanto. Tão genuíno quanto. Então, neste momento, eu tô bem tranquilo quanto ser pai. Não, você tem que cuidar de você, acho que primeiro, né? Vamos cuidar de você. Exatamente. Tudo jovem, né? Tudo jovem. Exatamente. E com relação à cirurgia das mamas, eles também falam tudo nessa primeira consulta que você fez com essa sua médica, ela já, jogou tudo em você. A minha médica é incrível, ela é demais. Na primeira, ela já falou, já me perguntou, porque tem muitos homens trans também que não querem tirar, mas é importante
que a gente saiba que pode ser que aconteça alguma coisa, se você não tiver um acompanhamento para saber se está tudo bem também. Você precisa fazer ali um exame para ver. Tudo Exatamente. Porque a sua glândula mamária vai diminuindo. Aí pode ser que empedre, pode acontecer milhares de coisas. Então você precisa ter um acompanhamento. Tem muito homem trans que tinha um peito menor. E com academia e tudo mais, parece que não some. Só que é necessário você fazer aí a cirurgia para não ter um problema mais para frente. Se a sua médica falar que tá tudo tranquilo, que não tá tranquilo, você pode decidir se quer ou não. Aí beleza. Mas é interessante você tirar para não ter um problema mais pra frente. Porque a gente fez um episódio falando sobre câncer de mama e a médica até falou, existem câncer de mama em homem, então temos seios, né? O ser humano tem seios. Sim. Então você tem que cuidar de qualquer forma. Exatamente. Brian, assim, a gente passou por tudo. Eu acho que o que falta aqui que a gente tinha combinado de conversar é falar um pouquinho sobre a representatividade que a gente está tendo agora no Big Brother com a Lina da Quebrada, não sei, vários nomes ela tem. Sim. Como que você vê, assim, essa representatividade? Você acha importante? Demorou para chegar, né? Mas chegou. Demorou. Eu acho que é muito importante. É muito importante. Acho que a última vez que a gente teve uma representatividade assim foi com a Ariadne. Que foi a primeira, mas eu nem lembro que ano de BBB que ela foi. Faz 2011, talvez? Eu acho que menos ainda. Menos ainda? E ela foi uma das primeiras a ser eliminada também. Exatamente. E eu lembro que na época surgiu muita piadinha, muita gente fazendo brincadeira. Foi um tremendo desrespeito. É difícil falar, mas eu acho que com a Ariadna foi um reflexo do que a sociedade estava pronta para falar ou não. A gente tinha muito menos informação do que a gente tem hoje e o preconceito era muito maior. Com certeza. E acho que as pessoas colocavam uma venda, tipo assim, tá, mas não é real, é brincadeira. Não é possível. Isso. É 11ª edição mesmo. 11ª? Nossa, mas eu acertei na lata, assim. Vamos sair daqui e já fazer Nossa, gente, bolão. Fazer um bolão. Por favor. Não, e assim, ela também entrou, né, no No Limite no ano passado e eu não vi, graças a Deus, nenhuma piadinha com relação a isso. E lá ela expôs mais o corpo dela, porque ela ficava de top e tal. E até mesmo as pessoas no Limite, acho que não vi comentário nem nada, mas no Big Brother eu vi que já teve gente usando a palavra traveco, já vi muitas chegar e perguntar diretamente sobre isso, como se ela tivesse que ao tempo todo se explicar de alguma forma. Sim. Mas eu vejo que ela tem muita paciência, eu acredito, para explicar sobre isso, né? Sim. A Lina, ela... tô acompanhando, que é uma coisa bem diferente esse ano, que na hora que eu vi que eu não acompanhava, não conhecia o trabalho da Lina da Quebrada, na hora eu já conhecia, já sabia quem era, mas não acompanhava o trabalho dela, não tinha acesso ao trabalho dela. Na hora que eu vi ela lá dentro, eu me senti representado. Eu falei, caramba, isso é muito importante. E na hora que eu vi que começou ali a Eslovênia chamar ela de ele. E a mulher com o negócio tatuado, gente. Pelo amor de Deus. Ali eu olhei e falei assim, aqui a gente tá vendo o que a gente passa todos os dias. Tá mostrando aí pro Brasil o que a pessoa trans ou a mulher travesti passa todos os dias. De lidar com essas coisas diariamente. A pessoa tá te olhando, tá ali, literalmente te vendo, tá escrito no rosto dela. E mesmo assim, chama de amigo, chama de ele. Então, é pro Brasil ver o que a gente passa todos os dias mesmo, pra falar, pra tirar essa coisa de, não tem transfobia.
Tem sim, tá escancarado aí pra todo mundo ver. A pessoa vive um buraco. Tá escancarado aí pra todo mundo ver. É que nem a questão do traveco. Ele mesmo disse que é uma questão que passa na bolha dele. Que o pessoal da bolha dele fala. Tá precisando mudar de bolha. Exatamente. Não é uma bolha boa pra você estar. E ele mesmo, a gente viu ali muita coisa que a gente que a comunidade LGBTQIA+, passa todos os dias. Ele, a mesma pessoa que falou traveco, conversou com o Vini falando que tem amigos que são. Ai, gente, se tem uma frase que eu odeio na minha vida, mas eu tenho amigos que são, e eu não tenho nada contra. Então, porque você tá explicando que você tem amigos, é pra ser normal, normal não, porque eu acho que nem essa palavra devia existir. É pra ser uma coisa que no seu cotidiano acontece e tá tudo certo. Então, ali dentro a gente tem milhares de tribos, pessoas de todas as cores, de todo lugar ali. Ali você consegue ver o que realmente é o Brasil. Que tem o negro, tem o branco, tem o pardo, tem todo mundo. Tem o trans, tem o homossexual. Então, ali você consegue ver o que ali te mostra e acaba... como que eu posso dizer? Esfregando na cara da sociedade o que realmente essas pessoas passam. E o que as pessoas em volta falam. Exatamente. E como é todos os dias ouvir isso. Exatamente. Tanto a gente viu a questão da Lina, a questão do Vini, a questão do Douglas, que a mesma pessoa chegou até o Douglas para perguntar sobre questões raciais. Então, cara, não é porque você tá num programa que você precisa se questionar. Você precisa se questionar lá dentro. Não, você tinha que ter feito isso antes. Do mesmo jeito que o Douglas falou. Não é aqui o lugar pra gente conversar. Você quer conversar sobre isso, a gente conversa lá fora. Então, porque não é o momento. O momento foi bem antes. Eu parto pelo princípio do seguinte, a sociedade está mudando e a gente tem que seguir com ela e aprender todos os dias o pouquinho que a gente pode. Sim. A partir do momento que realmente entrou no Big Brother, você quer falar sobre isso, e você não faz isso de uma forma natural, estamos na roda, surge um assunto de que 1900 e bolinha, aconteceu isso comigo, e daí você pergunta de curiosidade mesmo por causa da situação. Sim. Aí é uma conversa. A hora que você senta pra pessoa e questiona, você tá querendo lacrar, tá querendo fazer alguma coisa. Procurando ali uma coisa. É que nem eu conversei com a Ana. A gente tá acompanhando e sempre acaba tendo um debate assim. Ele parece que tá procurando alguma coisa ali para aparecer na mídia, ou então para mostrar que eu tô procurando saber e fazer certo. Eu sou a legalzona que não vejo cores. Eu quero, tipo assim, é que nem ele foi falar com a Lina perguntando se era traveco mesmo, se ela se sentia mal com isso. E repetiu 1000 vezes a mesma palavra. Aí foi lá, falou com o Douglas para perguntar sobre questões raciais. Parece que ele tá querendo mostrar para ele, tipo assim, olha, eu aceito todo mundo, eu quero saber eu tô tentando melhorar. Entendeu? Tô tentando ser melhor, eu tô tentando entender como funcionam as coisas. Parece que ele tá ali só querendo dar uma aparecida. Sim. Entendeu? Sim. E acho que a Lina tá indo tão tranquilamente quanto tudo isso. Ela se mantém bem paciente, bem tranquila. As pessoas perguntam as coisas para ela, responde tranquilamente, sem se sentir ali mal. Que nem teve aquele comentário lá acho que foi a Laís que mandou um torpedo para ela. Sim, lá. Depois a Laís sentou e conversou com ela e a Lina falou: eu fiquei chateada, mas agora que você me explicou, eu entendi o que aconteceu. A Lina, eu vejo que a Lina... Tá saindo limpo. É até bonito de ver. Eu fico emocionada de ver. Eu não conhecia também a Lina antes dela entrar. Na verdade, assim, sabe aquela coisa de você ver... Eu vi ela na minissérie que ela fez. Eu vi ela atuando. E eu já tinha visto ela no Amor e Sexo. Então eu lembrava dela
mas eu não acompanhei em carreira nem nada. E quando ela entrou, e daí eu via os vídeos dela, que daí a gente começou mesmo a ter um relacionamento com ela via televisão, né? Eu comecei a me identificar porque ela é uma pessoa... Ai, gente, eu não consigo nem descrever. Ela passa a ser uma pessoa livre e muito confortável com quem ela é. E isso é muito bom, porque não só vai ajudar as pessoas trans, mas também vai ajudar até às vezes as pessoas que nem se encontraram de nada nessa vida. Sim. E vão falar, putz, olha como as coisas podem ser melhor, né? Então, e eu gosto muito de quando ela fala, as brincadeiras que ela faz, assim. Eu sou um pouco viciada em Big Brother, então eu vejo gente comentando sobre. Então, pra mim tá sendo uma coisa muito gostosa de assistir. Então, se eu, que nem sou da comunidade, me sinto confortável, eu imagino o quão é bom ver essa representatividade. É demais, é demais. É que nem eu disse, ali a gente tá vendo uma representatividade e tá vendo também o que é ser uma pessoa trans, ser tranquilo. É essa coisa que a gente quer, essa leveza que a gente quer. Tá tranquilo, ser respeitado, porque a gente viu ali também muito respeito, muito acolhimento também, que a gente tem o medo, eu imagino como deve ter sido para ela também, na hora que ela falou, pô, eu vou pra uma casa que vai ter ali milhares de pessoas me assistindo e outras pessoas comigo que pode ser que eu me sinta desconfortável. Como que vai ser? Eu imagino que para ela também deve ter sido difícil na hora que ela percebeu que ela estava indo para casa. Mas ela tá levando isso de um jeito incrível. Tá? Tomara que ela vá longe, que eu quero que ela vá muito longe. Vai ser maravilhoso assistir ela. E vamos, então, partindo pro final, assim. Falando de uma experiência sua mesmo. O que é mais difícil para você sendo um homem trans hoje? Mais difícil para mim... Acho que o mais difícil de ser um homem trans é eu mesmo. O mais difícil é eu mesmo. O outro eu consigo relevar. O outro eu consigo deixar pra lá. Mas lidar comigo mesmo é mais difícil. Eu fiquei emocionada, porque é isso, né, gente? A gente é meio que o nosso próprio inimigo, então a gente tem que saber se... É porque você não consegue calar você. Você não consegue se calar. Porque ao mesmo tempo que você tá tranquilo, de repente dá aquele estalo aqui. E aí você já fala, eu não tinha pensado nisso. Aí vira aquela loucura dentro de você mesmo. Aí você pode tentar falar, não vou pensar. Você pode ficar 5 minutinhos sem pensar, mas depois volta. Então, o mais difícil é lidar com você mesmo. É lidar com as suas questões, a sua luta constante, porque é uma luta constante dentro de você. Porque você se vendo de um jeito e na hora que você olha no espelho ou outra pessoa fala com você, é de outro jeito, ela te vê de outro jeito. Então é difícil você lidar com você mesmo, com as suas questões dentro de si. Então acho que é o mais difícil. E para as pessoas que estão assistindo, que podem estar passando por esse processo, qual o maior conselho? Não desista. Não desista. Pode parecer que é difícil, que não vai dar certo, que você não vai aguentar, mas não desista. Hoje o Brasil tem uma porcentagem enorme de pessoas trans que cometem suicídio por não aguentar, por olhar em volta e falar, por que eu vou continuar? Por que eu vou continuar lutando? Por que eu vou continuar sofrendo desse jeito? Eu não quero mais. Mas não desista, porque é só você com você mesmo. Como eu disse, o mais difícil é lidar com você. Mas procura um jeito de ter uma leveza. Conversa com alguém. Acho que a conversa ajuda bastante. Você ter alguém para conversar. Eu aprendi muito escrevendo também. Eu tinha uma amiga que ela tava fazendo faculdade de psicologia.
Ela falou, e eu falei pra ela que eu tava passando pelo processo. Ela falou, eu sei que tá difícil pra você, mas escreve. Coloca num papel ou num bloco de notas no celular. Escreve o que você tá sentindo, coloca pra fora. Às vezes só de colocar pra fora já te deixa mais leve. Então, faz bem, às vezes, escrever ou procurar ali um escape. Por exemplo, uma coisa que me ajuda bastante é música. Eu toco violão, então pra mim o violão me ajudou bastante. Que às vezes eu parava lá num cantinho quieto, não precisava nem cantar nem nada, só tocar o violão. Então, todo mundo tem uma coisa que te deixa mais confortável, que te dá uma paz. Então, ajuda, procura essa coisa que te dá uma paz. Talvez é uma pessoa, talvez é um lugar, uma música. Procura isso, tentar encontrar em você essa coisa que te dá paz. Vai te dar mais força, vai ser mais leve. Você liga de aparecer um pouquinho? Quer vir aqui dar um conselho para quem tá acompanhando alguém que tá no processo? Quer sentar aqui? Só outro revezamento. É muito difícil você estar do outro lado, né? Porque igual eu sempre falei pra ele. Pode vir um pouquinho mais perto só do microfone. Aí. Sempre falei pra ele, né? A gente que tá aqui, a gente acaba tendo que ficar silenciado porque a dor do outro, né? A dor de quem tá passando por isso é muito maior do que a sua. Mas você também tem a sua. Então, respira. E a única coisa que a gente tem que lembrar é: eu tenho que respeitar o ser humano. Qualquer ser humano que seja. E se eu amo esse ser humano, o respeito não vai ser difícil. Então, só respira. O processo é difícil. Eles vão ter dias que não vão estar legais. Os hormônios vão estar um caos. Vai ser um caos. Mas respira e lembra do que você vê. Porque a gente vê. Quem ama uma pessoa trans vê. Enxerga o ser humano que está ali. Quando eu conheci ele, que ele fazia o processo sozinho, né? Eu enxergava ele. Eu falava, não é você. Esse que eu tô vendo aqui na minha frente, não é você. Eu vejo quem você é. Eu vejo o você real. Então, vai atrás. Faz de tudo para você ser esse homem que eu tô vendo. E vai dar certo. Então, só respira junto com eles. Chora junto, porque a gente chora bastante. Mas dá certo. O amor sempre vence qualquer coisa, né? É isso, gente. Volta aqui. Fica vocês dois. Vê se dá pra ficar vocês dois, não sei. Acabei com a cameraman agora. Beleza. Não, eu só queria vocês dois juntos para agradecer mesmo a presença, agradecer de vocês tirarem esse tempo para vir conversar. Brian, fico muito feliz de você conseguir ter vindo, né, a gente ficou conversando um tempo para conseguir, mas encaixou a agenda. E de estar mesmo de coração aberto pra gente conseguir levar essa informação, e eu espero que ajude muita gente. Então é mais para agradecer. Eu que agradeço. Acho que o que você tá fazendo é lindo. Você levar a informação e se dispor do seu tempo para conversar com alguém e saber da vida dela. Porque eu sei que o quanto eu fui carente da informação, e pode ser que outras pessoas sejam também. Então, isso que você está fazendo é lindo. Parabéns. Obrigada. Ai, credo. Tô emotiva hoje. Bom, obrigada mesmo. Então, pessoal, você que escutou até aqui, gostou desse conteúdo, por favor, compartilha, manda para as pessoas. Não precisa ser só para quem é trans, para quem é LGBT, é para todo mundo. Essa informação é para todo mundo. Todo mundo tem que saber, todo mundo tem que entender que é um processo que pode acontecer com qualquer um, e a gente tem que aprender a acolher essas pessoas para poder ser um pouquinho mais leve. Então, obrigada por você escutar até aqui. Compartilha, segue a gente nas redes e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.